Evangelho de João 16, versículo 8 e versículo 9. Palavra do Senhor Jesus. Quando ele vier, referindo-se ao Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Vou ler até o versículo 10 e o 11. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. E o 11, do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. João 16, de 8 a 11. Então que o Senhor nos abençoe e que Ele esteja aplicando em nós a porção lida da sua santa e bendita palavra. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, há muitas coisas que na nossa vida cotidiana a gente precisa, a gente carece delas, mas a gente não tem a menor noção de como elas são feitas, de como elas chegam até nós. Muito embora, repito, são coisas extremamente necessárias. Vamos tomar como exemplo a energia elétrica, né? A gente, quando começa a pensar e avaliar no que seria a nossa vida sem a energia elétrica, ficaria quase que impossível. Hoje, por exemplo, a nossa aula não seria transmitida. Se escurecesse mais o tempo, a gente teria dificuldades, porque a gente precisaria de luz artificial para poder ter um estudo mais cômodo. Então, a energia elétrica é um desses itens extremamente necessários, extremamente importantes nas nossas vidas para cada um de nós. E aí, quando a gente pensa nisso, na energia, de maneira específica, nós que moramos aqui no Nordeste, de forma bem especial, nós que moramos aqui na cidade de Campina Grande, a gente tem uma noção de onde vem a energia que a gente consome aqui na nossa cidade. Quem aqui saberia me responder? Itaipu? Isso, de Paulo Afonso, na Bahia, na divisa com o estado de Sergipe. Então existe lá a usina hidrelétrica de São Francisco, que produz a energia que nós consumimos, pelo menos em boa parte da região Nordeste. E de lá para cá, para vocês terem uma ideia, são aproximadamente 500 quilômetros de extensão, que é a distância de Campina Grande para lá. Então são 500 quilômetros de cabos de alta tensão que transfere a energia que é gerada lá para que a gente possa consumir aqui. É bem interessante porque quem fez essa viagem, acho que Marcinha já teve essa experiência, quando você chega a 30, 40 quilômetros antes da cidade de Paulo Afonso, você já vai vendo o entrelaçado de cabos, né? E você já vai tendo a noção que está chegando perto da usina hidrelétrica. Então é uma coisa fantástica, fantástica, fantástica mesmo. Por que eu usei esse exemplo da energia elétrica? Para demonstrar esse princípio. Que princípio? Muitas vezes nós carecemos de determinadas coisas, mas desconhecemos completamente a sua origem e como é que elas chegam até nós. Por quê? Porque eu vejo que quando a gente fala sobre o Espírito Santo, a gente percebe que é a mesma verdade, é o mesmo princípio. Não existe, meus irmãos, não existe, minhas irmãs, vida com Deus sem a pessoa e a presença do Espírito Santo. Não existe vida com Deus sem a presença e sem a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o responsável por iniciar o processo de salvação que ora nós desfrutamos. O Espírito Santo, ele é responsável por nos manter no caminho da salvação. O Espírito Santo, ele também é responsável por consumar a obra da salvação em nossas vidas. Então, é alguém fundamental, importantíssimo. E diante disso, surge uma pergunta. E diante disso surge uma indagação. O que é que nós sabemos do Espírito Santo? Qual é o conhecimento que nós temos, de maneira específica, acerca da terceira pessoa da Trindade? Seria o Espírito Santo uma força, uma energia impessoal
que opera em nossas vidas, que está presente em nosso viver, produzindo-nos bênçãos em relação à pessoa de Deus? O que é que nós achamos? O que é que nós pensamos? Quais são os conceitos? Quais são as ideias? Quais são as compreensões que nós nutrimos acerca da terceira pessoa da Trindade? Faça essas perguntas a você mesmo. Meus irmãos, minhas irmãs, a doutrina do Espírito Santo é um assunto controverso e edificante. A doutrina do Espírito Santo é um assunto controverso e edificante. Controverso por quê? Por causa dos inúmeros pontos de vistas que as pessoas têm em relação a esse tema, em relação a quem é, em relação ao que faz o Espírito Santo. Não é sem motivo que o tema do Espírito Santo dividiu a Igreja de Jesus Cristo, pelo menos, em 3 grupos, em 3 divisões. O primeiro grupo, a primeira divisão, somos nós, conservadores, tradicionais. O segundo grupo são os pentecostais, que estão presentes dentro da história da igreja. O terceiro grupo, os neopentecostais. Então você já vai ver aí uma terceira divisão acerca do cristianismo, e que essa divisão ela é gerada por visões, por pensamentos, por convicções diferentes acerca desse mesmo assunto, ou seja, acerca do assunto do Espírito Santo. Se a gente for tomar como base, por exemplo, nós que somos congregacionais, até o final da década de 60, a igreja congregacional ela era uma só no Brasil. Uma só no Brasil. Confirma isso, João? Confirma isso? Então, o que foi que fez a igreja congregacional se dividir no final da década de 70, início da década de 70? A doutrina do Espírito Santo. E daqui você vê a aliança, que vai assumir princípios neopentecostais, e a união, que vai seguir com uma visão mais tradicional, mais conservadora. Então passa a década de 70, passa a década de 80, chegamos em meados da década de 90, o que é que vai acontecer dentro da união de igrejas? Mais uma divisão. E qual é a razão? Dentre elas, a doutrina do Espírito Santo. E daí surge o nosso grupo, os congregacionais conservadores. Então, só para vocês terem a noção de que quando nós trabalhamos a doutrina do Espírito Santo, a gente entra num tema controverso. E eu nem estou falando ainda dos pentecostais. Mas, por outro lado, o estudo acerca da pessoa do Espírito Santo e também da sua obra é um assunto edificante. É um assunto edificante. Por quê? Porque quando nós aprendemos como é que Deus se faz presente na nossa vida através do seu Espírito Santo, quando nós aprendemos como é que o Espírito Santo opera nos nossos corações, numa perspectiva bíblica, meus irmãos, minhas irmãs, a gente tem da parte do Senhor uma grande edificação, um grande conforto, uma grande alegria. Então, nós iremos estudar a partir de hoje a doutrina do Espírito Santo, considerar a sua pessoa, considerar a sua obra. E quando a gente estuda acerca do Espírito Santo, a gente está estudando sobre a pneumatologia. Não é nome difícil, né? Mas é o termo teológico que descreve o estudo da pessoa, o estudo da obra do Espírito Santo. Então, a gente vai passar, eu pelo menos prevejo, acho que uns 20 domingos, 24 domingos, só estudando acerca desse tema, só estudando acerca desse assunto. Então, a gente vai ver o que é que o Espírito Santo é, a gente vai ver o que é que o Espírito Santo faz, não só no mundo em geral, mas de forma específica, o que é que o Espírito Santo faz em cada crente, em cada um de nós, que somos salvos e salvos em Cristo Jesus. Então, no nosso primeiro estudo, que vai ser subdividido em vários domingos, a gente vai estudar sobre a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento.
A atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Eu não sei se vocês já pararam para pensar, eu não sei se vocês já pararam para se indagar, mas geralmente, isso acontece muito com o novo convertido. Quando a gente pensa acerca do Espírito Santo, a gente tem a tendência de desassociar essa questão do Espírito Santo do Antigo Testamento e só enxergá-lo a partir do Novo Testamento. Por quê? Porque há o grande evento que é descrito lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o Pentecostes, que foi o evento no qual o Espírito Santo ele foi derramado sobre a igreja de Deus, iniciando, vamos assim dizer, uma nova etapa da igreja de Deus, uma etapa agora não nacional, como acontecia no Antigo Testamento com Israel, mas agora uma etapa internacional, agora já com nações e povos. Então, via de regra, a gente tem, mesmo que seja no nosso subconsciente, esse pensamento. Não, no Antigo Testamento a gente não vê nada sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma realidade que a gente só percebe a partir das páginas do Novo Testamento. Mas aí fica a pergunta: o Espírito Santo já existia no Antigo Testamento? O Espírito Santo já operava no Antigo Testamento? Se o Espírito Santo já existia, se o Espírito Santo já operava no Antigo Testamento, o que é que então ele fazia? O que é que então ele fazia? Então, é o que a gente vai trabalhar, meus irmãos. É o que a gente vai trabalhar, minhas irmãs, a partir de agora. A atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento. E aí, você pode até perguntar, aí você pode até se indagar, mas a gente não vê Cristo prometendo o Espírito Santo apenas no Novo Testamento? Apenas no Novo Testamento? Então, como é que ele já estava presente lá no Antigo Testamento? Se você voltar aí um pouco, o texto que a gente abriu agora há pouco, lá em João 16, versículo 7, você vai perceber que Cristo aqui faz uma promessa acerca do Consolador, acerca do Espírito Santo, que só viria quando ele, Cristo, ascendesse aos céus. Volte aí a sua atenção, João 16, versículo 7. João 16, versículo 7. Olha só, Cristo dizendo aos seus discípulos, e nos dizendo hoje: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, ou seja, que eu morra, que eu ressuscite e que eu ascenda aos céus, que eu ascenda, melhor dizendo, aos céus, porque se eu não for, no caso Cristo dizendo, para o céu, o Consolador não virá para vós outros. E aí você pensa, ó, aqui, a gente só vê o Espírito Santo chegando no Novo Testamento, a gente só vê o Espírito Santo chegando a partir da ascensão de Jesus Cristo, mas será que é assim? Não. E os estudos que nós vamos ter daqui para frente vão provar que não. Então, nesse primeiro momento, meus irmãos, nesse primeiro momento, minhas irmãs, eu queria que nós estudássemos a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento de forma específica na criação de todas as coisas. A atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento, mas de maneira específica, enxergando essa atuação quando? Lá na criação. Quando Deus, ele cria todas as coisas. Então, o tema da nossa aula hoje é justamente esse: a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento, 2 pontos, na criação. Na criação. Ok, meus irmãos? Ok, minhas irmãs? Dada essa palavra introdutória, há alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento que alguém desejasse fazer dentro disso que nós acabamos de falar? Para a gente poder seguir com a nossa aula? Não? Então vamos lá. Atuação do Espírito Santo na criação. O Espírito Santo e a criação, de forma específica. Abram aí, por favor. Gênesis, capítulo 1. Vamos para os começos. Né? Alguém já disse, eu não sei quem foi, mas disse com muita propriedade: se você entender o livro de Gênesis, você entende toda a Bíblia. Se você entender o livro de Gênesis, você entende toda a Bíblia. Em Gênesis está o resumo de toda a Bíblia.
toda a Bíblia, entendeu? Então isso é muito importante, porque quando a gente trata de um tema, de um assunto, é sempre bom a gente ver o que o livro de Gênesis trata acerca dele. Via de regra, se for um assunto principal, vai tratar, e a partir dele vai se desdobrar por toda a revelação do Antigo Testamento. Então abram aí, por favor, Gênesis capítulo 1, versículos 1 e também o versículo de número 2. Gênesis 1, verso 1 e 2. Diz o seguinte, versículo 1. No princípio, e aqui entenda-se, no princípio de todas as coisas, quando nem o tempo existia ainda, criou Deus os céus e a terra. Criou Deus os céus e a terra. Versículo 2. A terra, porém, veja, estava sem forma e vazia. Complementa Moisés. Havia trevas sobre a face do abismo. E olha só como ele complementa aqui o versículo. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então, o que é que você identifica de maneira bem geral a partir desse verso? Você vê aqui, ó, o Espírito Santo já é mencionado no segundo versículo das Escrituras Sagradas. Ele já é mencionado no segundo versículo da Bíblia. Então, não é uma nova realidade que você só vai perceber a partir do Novo Testamento. Não, mas é uma realidade que você já percebe logo nas páginas e nas frases iniciais das Escrituras Sagradas da Palavra de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, a Bíblia, ela é muito clara, ela é claríssima em apontar Deus, o Pai, como Criador de todas as coisas. A Bíblia é muito clara em apontar Deus, o Pai, como Criador de todas as coisas. Sem desmarcar esse texto aí de Gênesis 1, 2, abram também, por favor, lá no livro de Hebreus, livro de Hebreus, capítulo 11. E olha só, no verso 3, o que o autor sagrado vai mostrar, apontando e confirmando esse fato. Que fato? Deus, ele é o Criador de todas as coisas. Sem desmarcar, não fica muito difícil, né, que é logo no início, sem desmarcar Gênesis 1, 2. Olha só como a Bíblia descreve Deus como Criador de todas as coisas, constituindo-se assim uma matéria de fé para cada um de nós. Uma matéria de fé para cada um de nós. Veja, verso 3. Pela fé, veja que não é pela razão, muito embora a razão nos auxilie na compreensão desse fato, mas a criação é um artigo de fé. Pela fé, entendemos, olha aqui o aspecto racional, que o mundo foi formado pela palavra de Deus. Veja, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. O visível veio a existir do invisível. Então, pela fé, a gente crê nisso, que pela sua palavra, Deus, ele criou e criou todas as coisas, quer seja no mundo espiritual, que a gente não enxerga, que a gente não vê, quer seja no mundo físico, que é esse mundo no qual nós estamos e que pelo menos em parte a gente consegue ver, a gente consegue enxergar. Então, foi através do seu infinito poder que Deus, ele trouxe à existência toda a ordem criada, absolutamente toda a ordem criada, conforme nós falamos, quer seja o mundo físico, quer seja o mundo espiritual. Para tanto, e aqui é uma informação interessante, para tanto, ou seja, para trazer esse mundo à existência, para criar todas as coisas, sejam elas físicas, sejam elas espirituais,
Aprenda isso, meu irmão. Aprenda isso, minha irmã. Deus, Ele contou com a participação e a atuação do Espírito Santo. Deus cria todas as coisas pela palavra do seu poder, e nesse processo criador, o Espírito Santo, ele participa, o Espírito Santo, ele age, o Espírito Santo, ele atua para que isso possa acontecer. Voltem aí, por favor, para Gênesis 1:2. Voltem aí, por favor. Eu queria aqui chamar a atenção para um significado muito importante de um verbo que nós temos aqui no versículo 2, em que esse verbo ele descreve aquilo que o Espírito Santo fez na criação de todas as coisas, para chamar a atenção de vocês a esse fato da participação do Espírito Santo em todo o processo da criação. Veja aí, Gênesis 1, verso 2, acompanhe comigo, por favor. Acompanhe comigo, por favor. Diz o seguinte: a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e olha, o Espírito Santo pairava por sobre as águas. Esse verbo aqui, pairar, irmãos e irmãs, literalmente falando, significa estar sobre algo, sobre alguma coisa, sobre alguma pessoa. Esse verbo pairar, que descreve aquilo que o Espírito Santo fez na criação, ele era utilizado no original hebraico para descrever a atuação que a galinha faz quando se coloca sobre os seus ovos com o objetivo de incubá-los, com o objetivo de chocá-los. E a gente percebe que acontece justamente isso, né? O calor das asas do corpo da galinha faz com que, na medida em que o tempo passe, aquilo que era ovo, que era gema, que era clara, se torne o quê? Um pintinho, né? Um filhote de galinha. Então, esse verbo pairar descreve justamente essa postura, essa atitude da galinha. Isso aponta para a realidade que o Espírito Santo ele estava sobre o caos original, porque até então não existia nada. Deus ele começou a criar todas as coisas a partir do nada. E o Espírito Santo ele atuou sobre esse caos para quê? Para trazê-lo à existência. Alguns até gostam de descrever que o Espírito Santo, entre aspas, energizou com o seu poder aquele caos inicial para, a partir daquilo que não existia, trazer à existência todas as coisas, através do seu poder, através da sua força, de sorte que foi aquilo que nós acabamos de dizer, na criação o Espírito Santo não só existia, mas na criação o Espírito Santo atuava com o seu poder para trazer todas as coisas, sejam elas visíveis, sejam elas invisíveis. Então, a partir daqui, Gênesis 1:2, o que é que a gente enxerga? O que é que a gente vê? A gente enxerga, a gente vê o Espírito Santo atuando para que a partir da sua atuação, esse mundo no qual nós vivemos viesse à existência. A gente precisa partir desse pressuposto. O Espírito Santo, ele é presente no Antigo Testamento? Sim. E a partir de onde? A partir da criação. Gênesis 1:2. Algo interessante quando a gente aprofunda esse pensamento. Ou seja, a ideia do Espírito Santo como Criador, além de ser comprovada nesse texto que a gente acabou de ler, Gênesis 1:2, ela é, veja, reforçada na criação do homem. A ideia do Espírito Santo como Criador, ela é reforçada na criação do homem. Avance um pouco aí no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Está vendo aí, meus irmãos, minhas irmãs? Quando você começa a aprofundar um tema como esse, como é que você vai ampliando o seu conhecimento?
ampliando o seu conhecimento, porque muitas vezes a gente chega e diz, não, Deus é o Criador de todas as coisas. Sim, eu sei, mas observe que a gente está ampliando a nossa visão, vendo que o Espírito Santo também é o Criador de todas as coisas. Olha só, Gênesis 1:26. Gênesis 1:26. Não existia nada, somente a Trindade Santa. E a Trindade se comunicava, se relacionava entre si. E depois que foi criado o mundo físico, o mundo espiritual, lá no sexto dia, olha só o que nos é dito aqui, ó. Olha só o que nos é dito, Gênesis 1:26. Então disse Deus, o que foi que Deus disse? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Veja, o façamos aqui está na primeira pessoa do plural. Não é isso mesmo, Kênio? Não é isso mesmo? Denotando o quê? Nós façamos. Mas Deus estava falando com quem, meus irmãos? Com a Trindade. E inclui-se a Trindade quem? A segunda pessoa, o Deus Filho, e a terceira pessoa, o Deus Espírito Santo. Então, a nossa criação, como acontece com a criação física e espiritual, também foi resultado da atuação do Espírito Santo para que nós viéssemos à existência. Não é à toa que nós temos duas composições básicas. Quais são as duas composições básicas que nós temos? Nós temos uma parte física, é o nosso corpo, né? A soma. E nós temos o quê? Uma parte imaterial, uma parte espiritual. E vejo que é nesse sentido também que fomos criados. E a participação do Espírito Santo, nos dando o quê? Uma alma, nos dando um espírito vivente. De sorte que quando junto as duas coisas, alma e corpo, nos constituímos seres humanos. Conforme nós temos aqui na palavra, criados conforme a imagem e semelhança de Deus. Deus não estava aqui falando com os anjos, senão a gente era igual aos anjos. Nós éramos, melhor dizendo, igual aos anjos. Não, ele está falando para a Trindade. Inclui-se aqui o Espírito Santo. Olha só, dentro dessa perspectiva, dentro dessa visão, o que é que Jó nos ensina? Abram aí, por favor, livro de Jó, capítulo 33. Livro de Jó, capítulo 33. Versículo 4. Jó 33, 4. Isso são palavras de Jó, hein? Na verdade, de Eliú repreendendo Jó, desculpa. Eliú repreendendo Jó. Agora eu olhei aqui porque eu vi que estava alguma coisa estranha. Olha só, versículo 4. Diz o seguinte: o Espírito de Deus fez o quê? Me fez, dizia Eliú para Jó, né? E veja, o sopro do Todo-Poderoso me dá a vida. Meus irmãos, a palavra Espírito, que descreve o Espírito Santo, no original grego, é a palavra pneuma. De onde vem a palavra pneu? É ar. A palavra ruach, no hebraico, também com a mesma conotação, ar. Então é por isso que ele fala aqui, ó, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Então perceba que Eliú tinha essa perspectiva, que a sua criação foi a ação do Espírito Santo trazendo-lhe a existência. Veja, o Espírito Santo na nossa criação, na criação dos seres humanos, todos os seres humanos. É por isso que nós temos
uma parte física, uma parte material e uma parte espiritual, uma parte imaterial. Somos feitos dessas duas composições, vamos assim dizer. A gente já percebeu a questão da atuação criadora do Espírito Santo, cooperando com Deus. A gente acabou de ver que essa ideia do Espírito Santo como Criador, ela é reforçada a partir da nossa criação, seres humanos. Mas, em terceiro lugar, há outro aspecto em que nós vemos a obra criadora do Espírito Santo. Há um outro aspecto em que nós vemos a obra criadora do Espírito Santo. É através de quê? Através da providência de Deus. Providência de Deus, que é a ação de Deus na sua criação, mantendo e sustentando cada uma das coisas conforme o seu poder e para a glória do seu mundo, para a glória do seu nome. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele age com o seu poder, renovando a face da terra, para que o mundo permaneça existindo nessa ordem criada até a consumação de todas as coisas. É o Espírito Santo que traz à existência o mundo vegetal, o mundo animal, para que assim a providência de Deus atue e o mundo ele venha a ser mantido até o cumprimento do propósito de Deus. O Espírito Santo continua a agir pela sua providência até hoje, sim, criando, sim. Vamos lá, meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus para confirmar isso. Abra aí, por favor. Livro dos Salmos, Salmo de número 104. Inclusive, vai ser objeto dos nossos estudos, a doutrina da providência também. A gente está seguindo a sequência da nossa confissão de fé. Está vendo a pessoa do Espírito Santo agora, depois os eternos decretos de Deus, depois a providência. E assim a gente vai tentar fazer até o último capítulo da nossa confissão de fé, a doutrina das últimas coisas. Demorar um pouquinho, né? Vamos lá. Salmo 104, versículos 25 até o versículo 30. Salmo 104, versículos 25 até o versículo número 30. É um salmo que enaltece a pessoa de Deus como Criador. Salmo 104, 25 até o versículo 30. Estão comigo aqui? Posso começar a ler? Posso? Vamos lá. Eis o mar vasto, imenso, no qual, ou seja, no mar, se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes. Quando você começa a analisar o que tem no fundo do mar, meus irmãos, minhas irmãs, é muita coisa. A quantidade de seres que nem são ainda todos completamente catalogados, mas que estão lá, fruto da criação divina através da ação do Espírito Santo. Olha só, por ele, ou seja, pelo mar, transitam os navios e o monstro marinho. Alguns gostam de definir o que vem a ser esse monstro marinho. É um animal, né, desconhecido, mas aí você tem algumas interpretações que eu não vou entrar no caso agora. Que formaste para nele folgar. Todos esperam de ti, todos os animais, que lhes deis de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Então o salmista está reconhecendo que existe uma pessoa com um poder superior que sustenta, através da alimentação que ele dá, os seres que existem na natureza, de forma específica aqui, os seres que existem nos mares. Quem é essa pessoa? Até agora ele não falou quem é, mas ele vai falar já já. Que sustenta, que dá vida, que alimenta esses seres. Quem é essa pessoa? Versículo 29. Se ocultas o rosto, eles se perturbam, esses seres. Se lhes cortas a respiração, morrem
e voltam ao pó. Então, se você cortar a respiração desses outros seres, eles deixam de existir. E olha só agora o versículo 30, ó. Envias o teu Espírito de Deus. E eles são o quê? Criados. E assim renovas a face da terra. Está vendo aí, meus irmãos? O Espírito Santo, na providência, através do seu poder criador, renovando a face da terra. E seres vêm, seres vão, morrem, mas o mundo ele não deixa de existir. A gente vai seguir nessa sequência. E tudo isso que a gente observa em tudo aquilo que foi criado, esse sustento, ele é dado através do Espírito Santo. Inclusive criando seres, agindo na natureza, fazendo brotar o vegetal, para que assim, não só esses seres, mas de forma geral, todos nós nos alimentemos. Porque dentro da cadeia alimentar, você vai encontrar aqueles que são os animais, os seres que se alimentam das verduras, né, dos vegetais, aqueles animais, aqueles são os dois, no caso do ser humano. Então você vai vendo tudo isso aí, pelo Espírito Santo, é ação providencial, mantendo tudo aquilo que foi criado. Eu queria chamar a atenção de vocês para uma citação que eu achei bem interessante, do teólogo Louis Berkhoff. Em cima disso nós estamos trabalhando. Ele falou o seguinte, olha só, abro aspas para Berkhoff. No Antigo Testamento, é evidente que a origem da vida, sua manutenção e desenvolvimento dependem da operação do Espírito Santo. Ele resumiu tudo que a gente está estudando agora pela manhã. Olha só, no Antigo Testamento é evidente que a origem, o começo da vida, a manutenção da vida e o desenvolvimento da vida dependem da operação do Espírito Santo. E complementa Berkhoff, dizendo: a retirada do Espírito Santo significa morte. A retirada do Espírito Santo significa morte. Então, se não houvesse Espírito Santo, meus irmãos, o mundo já tinha se extinguido completamente. Completamente. Isso desde quando? Isso desde a criação. O que envolve justamente a atuação do Espírito Santo por todo o Antigo Testamento. Portanto, nós podemos concluir, a Bíblia, ela fala da atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Quando faz o quê? Quando o Espírito Santo participa da criação. Quando faz o quê? Quando o Espírito Santo opera através da providência. A vida humana e a existência da natureza é fruto dessa ação. De quem? A ação do Espírito de Deus. Essa é a verdade central que eu queria deixar bem claro aqui para vocês na manhã de hoje. Então, quando vocês ouvirem, quando vocês escutarem as pessoas falarem do Espírito Santo, e se porventura elas se equivocarem, chegando a uma falsa conclusão que o Espírito Santo é uma inovação no Novo Testamento, você diz: não, alto lá. Desde o Antigo Testamento ele já existia. Desde a criação ele já existia. E a gente vai ver nos próximos estudos outras esferas de atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento. A gente vai trabalhar a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento. O primeiro aspecto é a criação. A gente vai ver outros, meus irmãos, ao longo dos próximos estudos. Então é por isso que esse tema do Espírito Santo, ele vai ser um pouco demorado, porque eu faço questão de trabalhar com alguns detalhes, para que a gente possa ter essa compreensão mais exata. E aqui é teologia pura, é doutrina pura, para que a gente possa de fato aprender essas coisas. Ok? Concluindo, ao considerar a beleza e a ordem da criação à nossa volta, a partir de nós mesmos, enquanto seres humanos, devemos nos lembrar que tudo isso se deve também ao
Espírito Santo. Então, todos os dias, quando você acordar, abrir os olhos, olhar para si e dizer: estou vivo. Olhar para o mundo que está à sua volta, sendo sustentado, sendo mantido. Lembre-se de uma coisa: é o Espírito Santo que está fazendo todas essas coisas. É o Espírito Santo que está fazendo todas essas coisas. Seja na criação, seja na providência. O Espírito Santo, ele atua juntamente com as demais pessoas da Trindade, o Deus Pai e o Deus Filho. Para quê? Para nos presentear com essas bênçãos. A bênção da nossa vida, a bênção da nossa manutenção, do nosso sustento. Tudo isso deve-se também ao Espírito Santo. Então, meus irmãos, minhas irmãs, louvemos a Deus, Deus Espírito Santo, por sua obra criadora, por sua obra providencial sobre este mundo, no qual nós nos incluímos. A natureza, a humanidade, devem à existência, devem à sua existência, devem à sua manutenção ao Espírito de Deus. Ele agiu no passado, ele trabalha no presente e ele continuará trabalhando no futuro para garantir a existência de todo esse mundo, seja no sentido físico, seja no sentido espiritual, no sentido físico, todo esse mundo mesmo, incluindo os seres humanos, até mesmo aqueles que são infiéis a Deus. Tudo isso é obra desse Espírito Santo. Então, que Deus nos abençoe nessa longa viagem que a gente vai fazer sobre a pessoa do Espírito Santo. Que nos dê essa fome, esse desejo de aprender acerca dele, para que dessa forma nós possamos não só conhecê-lo melhor, nós possamos conhecê-lo mais e nos relacionarmos de maneira correta com o Deus Espírito Santo. Somos tradicionais? Sim. Conservadores? Sim. E cremos no Espírito Santo. Se cremos no Espírito Santo. Ok? Então que Deus nos abençoe e que Ele esteja aplicando a sua palavra em nossos corações. No nome de Jesus Cristo. Amém.